ser absorvido por uma espécie de mente coletiva antinatural que promete um paraíso na Terra, né, um mundo livre de conflitos e tensões, ou lutar pela manutenção da natureza humana, ainda que sejamos criaturas frágeis, miseráveis, fraturadas e imperfeitas, como a Carol. Enquanto eu assistia a Pluribus, estava tentando decifrar, né, o que é, afinal de contas, essa entidade que, apesar de ter sido construída sobre o acúmulo de toda a experiência e conhecimento humano, é incapaz de compreender as camadas da comunicação e toda a sua sutileza, né? Além, é claro, do próprio sofrimento. É uma paródia do socialismo, como alguns estão dizendo por aí? Pode até ser, porque a personagem principal faz inclusive referência a Stalin em um dos episódios. Mas, honestamente, eu acredito que não. Ou pelo menos, não exatamente. Na verdade, todas as características dessa sociedade acabam se assemelhando hoje mais, talvez, à inteligência artificial e seu impacto no cotidiano. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, disse, inclusive, recentemente, que boa parte hoje da geração Z já não toma nenhuma decisão de vida sem se consultar com a inteligência artificial, né, tratando ela inclusive como psicoterapeuta para resolver questões aí emocionais, né, de relacionamento ou até mesmo trabalho. Agora, se justamente a geração que por conta da tecnologia acabou sendo privada de interações humanas reais, né, tendo sua vida mais atrelada a plataformas digitais, passarem a reproduzir sistematicamente aquilo que foi informado a elas pela inteligência artificial, é inevitável então que um dia essas gerações sejam tão afetadas a ponto de se tornarem cada vez mais autorreferenciais, culturalmente homogêneas e totalizantes. Afinal, a tendência é de querer afastar, isolar aqueles que não pensem como a grande maioria. Por enquanto, tenho gostado de como a série tem tratado essa questão, né? Porque se a arte deve ser atemporal, uma obra que se propõe a abordar um tema dessa natureza por meio de analogias, acaba tendo um impacto muito mais abrangente e longevo, né? Que é interessantíssimo. E a preocupação com o futuro da inteligência artificial hoje é tão genuína que até mesmo o Papa Leão XIV, né, se inspirando em Leão XIII e na Rerum Novarum, falou já diversas vezes sobre a inteligência artificial, inclusive alertando sobre seus riscos à dignidade humana. Em outras palavras, a inteligência artificial deve estar sempre a serviço do homem, e não sobrepujar a inteligência humana de alguma forma. Quando eu falo isso, eu não me refiro a uma espécie de supremacia computacional, né? Mas sim a massificação de conceitos e símbolos equivocados que podem sim afetar as próximas gerações. Apesar de já existir aquela teoria da internet morta, da qual eu concordo, né? De que cada vez mais as interações na internet vão ser realizadas por máquinas e não por humanos, né? Uma das características da IA é que ela copia muito bem e justamente por isso ela acaba alimentando a si própria já hoje numa espécie ali de autofagia referencial. Agora vamos para a parte técnica. A série é produzida por Vince Gilligan, né? O mesmo criador de Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino, e a direção de fotografia fica a cargo de Marshall Adams, né? Que apesar de não ter feito Breaking Bad, ele foi responsável por El Camino e Better Call Saul, né? E todos ali têm mais ou menos a mesma linguagem. E a gente consegue reparar isso também em Pluribus. Acaba seguindo aquele padrão, né? De planos bem abertos, com o personagem pequeno ali no meio, como se o ambiente estivesse esmagando ele, né? Com uma realidade opressiva, realmente com a intenção de mostrar isolamento. Além de outros planos, assim, inesperados, né? Em ângulos um pouco esquisitos e tal, justamente para gerar esse desconforto na audiência, né? Passar esse desconforto que a personagem principal tá sentindo dentro daquela realidade. E assim como em Breaking Bad, Better Call Saul e El Camino, a composição de cores é muito importante aqui. Presta bastante atenção. A Carol, no início da série, né? Logo que ela perde alguém querido e vê aquela loucura tomando conta de tudo e não entendem do que está acontecendo, ela tá usando uma jaqueta amarela, né? O amarelo sempre é associado à loucura, insanidade. E não só a jaqueta da Carol, né? Como toda a comunicação visual da série, toda a identidade visual da série puxa para esse tom de amarelo, né? Então é interessante também esse uso mais semiótico mesmo das cores que o Vince Gilligan ele traz de Breaking Bad e imprime de novo em Pluribus, né? Tem vários padrões assim que são bem semelhantes
A série também se passa em Albuquerque, né? No Novo México, mesma localização ali do mundo de Breaking Bad. O Vince Gilligan, ele tá confortável fazendo essa série. E até onde eu vi, assim, a fotografia tá muito bem executada, a trilha sonora é interessante. Então, por enquanto, tá indo tudo bem, assim. E é curioso, né, como a Carol, ela, no meio daquela maluquice, tentando entender o que tá acontecendo, e todos eles, né, inclusive a Soulsha, que é a mocinha que acaba acompanhando ela durante a série, que até em determinado momento vai ser chamada de tutora, algo do tipo, vem sempre com sorrisos, né, todos eles são muito solícitos sempre, mas eles deixam claro, até que descobramos como puxar você também para a nossa realidade. E o mais interessante da série é que o que acaba evitando que a Carol seja absorvida por essa nova entidade que se apropriou do mundo é justamente a sua miséria, né? Que a miséria humana não é vista exatamente como fracasso, mas sim como o único traço de humanidade no planeta. Então a miséria humana faz parte da nossa identidade, né? Tem gente que vai dizer assim: não, porque quando as pessoas morrem, na verdade suas almas se fundem a Deus e viram uma espécie de amálgama, né? Um negócio só. Pelo amor de Deus, isso não é salvação, né? Isso daí é perdição eterna. Eu quero manter a minha identidade mesmo depois de morto. Então isso significa o quê, no final das contas, né? Que à medida em que abrimos mão do nosso sofrimento, nos tornamos cada vez menos humanos. Cristo prometeu muito sofrimento pra gente aqui nesse mundo, né? Então, eu acho que sim. Bom, então essas foram as minhas primeiras impressões da nova série da Apple TV, Pluribus. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê seu like, ative o sininho das notificações. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você tem alguma outra ideia também, deixa nos comentários. Ou se discorda, quer me xingar, fique à vontade e nos vemos no próximo vídeo.